Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, nós lemos. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Convites irrecusáveis de Jesus. Campo da reflexão. Quando olhamos para o Evangelho de João 8,7, de início ou superficialmente, nos parece que Jesus está tentando impedir que um grupo de pessoas agisse como justiceiros de Deus, coisa que eles não eram. Quando, na verdade, a situação é muito mais complexa do que se parece. Existem 3 situações que precisamos avaliar dentro desse texto. Primeiro, se Jesus defendesse a mulher tentando inocentá-la, estaria correndo o risco de ser julgado como conivente, já que a lei aprovava o apedrejamento por adultério. Temos 2 referências para isso, que é Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, versículo 22. Segundo, se Jesus concordasse com seus acusadores, não estaria usando de misericórdia. Se ele aceitasse que apedrejassem aquela mulher, certamente estaria também se contradizendo com a sua própria palavra em Mateus 9, versículo 13, que diz: misericórdia quero. E terceiro, se Jesus resolvesse não se envolver, estaria cometendo o pecado da omissão. Já que quando nós olhamos para Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, de uma forma ou de outra, aquelas pessoas foram armadas, não apenas com pedras nas mãos, mas com argumentos que pudessem envolver Jesus naquela questão. Veja bem o que diz o Evangelho aqui de João, capítulo 8, aí no versículo 7, a parte A. Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Amados, sabiamente, Jesus convidou aquelas pessoas que foram para apedrejar aquela mulher pega em ato de adultério, mas não os convidou para um plenário, nem tampouco para um tribunal de justiça, mas para o campo da reflexão, e se autoavaliassem. Não apenas, queridos, naquele momento que eles estavam, não apenas naquela situação que eles se envolveram, mas que eles pudessem fazer uma autoavaliação, uma reflexão em todos os momentos das suas vidas. Por isso a expressão usada pelo Senhor foi: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Então, amados, entenda uma coisa: este é um convite que muitas vezes precisamos aceitar da parte do nosso Senhor Jesus, porque poucas são as vezes que paramos para fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas decisões constantes. Tomamos muitas vezes algumas responsabilidades, tomamos muitas vezes para nós algumas situações sem pensar, sem refletir, agimos muitas vezes pelo que achamos, simplesmente porque somos homens ou, quem sabe, mulheres de Deus. E quando fazemos isto, não deixamos que as pedras caiam das nossas mãos, porque não refletimos sobre aquilo que estamos falando, aquilo que estamos fazendo, nós não refletimos sobre a nossa conduta, nós não refletimos sobre o nosso dia a dia. O que Jesus está fazendo aqui dentro desse texto com aquelas pessoas que foram prontas para executar alguém, achando que estava fazendo a coisa mais certa do mundo? Jesus trouxe estas pessoas, um por um, para o campo da reflexão. Que a gente possa hoje, queridos, em nome de Jesus, parar um pouco o que estamos fazendo e ir para o campo da reflexão. Porque no campo da reflexão, o nosso olhar não é para fora, mas é para dentro. No campo da reflexão, a gente se autoavalia, a gente traça os nossos caminhos, a gente pensa antes de agir. No campo da reflexão, a gente para pensar se estamos certos ou errados. Essas pessoas, quando chegaram no campo da reflexão, eles se autoavaliaram. E ali, naquele momento,
As pedras caíram uma por uma, porque Jesus os conduziu para um lugar que eles precisavam pensar. Vamos fazer isto? Deus amado, em nome de Jesus, nos ajude a estarmos no campo da reflexão, antes ou depois de tomarmos qualquer atitude ou situação. Em nome de Jesus. Amém.